Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Christian. Vamos continuar o estudo da obra Karma e Compromisso de Jean Vaillant. Vamos para mais uma parte, tá bom? Os recadinhos rapidinhos aqui. Faça a leitura da obra original, esse vídeo aqui não invalida isso. Se você quiser mais detalhes sobre isso, na parte 1 eu explico o porquê deste comentário, tá? E no meu canal tem uma playlist por autores. Então essa daqui é a parte do vídeo, você tem que acompanhar na sequência para entender o que está acontecendo, né? Então no meu canal, se você pesquisar em playlists, tu vai ver playlist por autor. Aí você pega aqui o Karma e Compromisso desde a primeira parte e você pode acompanhar todas, tá bom, gente? Vamos lá para continuar aqui. A gente parou no vídeo anterior no capítulo 3, a gente está aqui na parte dos exilados de Capela, acabou Atlântida. Agora nós vamos pro capítulo 4 para frente, tá bom? O capítulo 4, e vamos ver se a iluminação melhora nesse vídeo aqui. O capítulo 4 agora chama-se Agrupamentos Afins. Lembra que a gente finalizou lá atrás, o capítulo 3, falando justamente sobre esses grandes 4 troncos de humanidade que foram se agrupando? Então aqui a gente já não tinha mais aquela situação de tal região só encarnava espíritos da família Yel, por exemplo. Não, aqui não, agora já estava aquela maçarocona, né? Eles estavam começando a se agrupar por mais afinidade, né? Do que pela questão da família mesmo. A humanidade seguia sem se atentar para a realidade espiritual e a realidade cósmica, né? Então aqui a gente está com a humanidade pós-dilúvio, estava lá, e eles continuavam dando mais foco para as questões materiais, não para as questões espirituais, né? Em mundos transitórios, os pais cedem o corpo físico e a alma é do espírito afim. Na Terra ficou diferente. Aqui a união familiar é kármica. Tem. Aqui Jean Vaillant vai parar um pouquinho e vai nos explicar esse conceito. Que em mundos evoluídos, o pai e a mãe, né, se reproduzem, procriam, geram seu filho, né, existe todo um planejamento espiritual de por que aquele espírito está encarnando, entende? Qual é o planejamento encarnatório dele, por que naquela família e não em outra, para justamente conseguir quitar uma dívida kármica, conseguir evoluir o máximo possível a sua encarnação. Isso tudo em mundos mais evoluídos. Aqui não. Aqui ainda tá assim, né? No futuro isso vai se resolver. Tem pessoas que realmente encarnam, tem todo o planejamento da luz, tem espíritos que não, né? Então, o vídeo de Vaillant, ele vai explicar, por exemplo, das encarnações que não são feitas pela luz. A gente tem contrabandeamento encarnatório, né? Então, existem regiões no umbral que eles conseguiram máquinas que fazem a reencarnação, então eles pegam espíritos e reencarnam sem ter todo esse trabalho evolutivo da luz, né? Então, mas eu não vou entrar aqui no detalhe porque não é o foco do nosso estudo aqui, entende? O foco é isso daí. Nesse ponto aqui, como está infelizmente até hoje, tem, porque por exemplo, em Marte, e aqui fica a recomendação para você de uma excelente obra, o livro de Marte, de Hercílio Mas e Ramatiz, ele vai nos relatar que é feito todo o planejamento. Então assim, eu vou encarnar nessa família aqui, tal, beleza. E aí chega num certo ponto da tua evolução, lá como o mundo já é um mundo regenerado, o que vai acontecer? Tu, por exemplo, com 10 anos já tem autonomia de viajar pelo planeta. Mas vão roubar meu filho. Não existe mais assalto. Não existe violência. Muito pelo contrário. Essas crianças que saem para peregrinar logo cedo, elas são muito bem tratadas. Que é uma coisa que acontecia na época de Jesus. Tinha essa cultura de se acolher Então tinha aquela lei, né? Se eu receber na tua casa, você tem que me tratar bem, você tem que me dar uma comida. Tem uma coisa só que muito mais evoluída, né? Lá em Marte. Então tem essa questão. Então não tem esse apego o meu filho. Nossa, não, meu filho tem que ficar comigo, morando comigo. E não. Mundos mais evoluídos, teve filho, show. Vai sair com a tua vida. Eu vou te dar toda a questão física para o teu corpo crescer até. Vou te ensinar as questões morais, mas tu tá pro mundo. Então não é minha propriedade. Meu filho que tem que ficar comigo, grudado, sabe? A coisa do apego. Não se tem. Aqui tinha. Aqui a gente já vai ter essa questão já acontecendo. Nesse ponto aqui. E, infelizmente, a gente tem isso até 2025, né? Isso ainda está acontecendo muito ainda, né? Então aí a gente tem essa coisa desse apego demais à questão do familiar, mas essa visão minúsculazinha de familiar que se amarra por código genético, por laços sanguíneos, não por uma questão familiar maior, mas tende.
de cósmica, e vai se tendo essas questões kármicas, né? A família aqui, ele vai, né, vai notar aqui que as famílias, eu já comentei, né, elas vão se despedaçando, né, então dentro daquela teu conceito de família sanguínea já não tem mais só os Iel puro, já começou a virar um Iel com um Lian, com um outro aí, mais um terráqueo aqui mesmo, já começa toda essa misturança, né. E aí, no meio de tudo isso, acontece o seguinte: ainda se mantinha o padrão Atlante de que quem veio realmente lá de Atlântida, eles ainda estavam vivendo muito melhor do que os outros. Então sabe aquela coisa que a gente ainda tem em 2025? Que certas famílias vivem como reis e outras pessoas vivendo na pobreza total, que tem essa distinção ainda econômica e social. Então, aqui continuava acontecendo, mesmo depois de dilúvio, mesmo depois de separar todo mundo, mesmo depois de botar cada um num continente, tudo, ainda se tinha isso. Então, espíritos que vieram lá da Atlântida ainda, que, lembrando que estava na Atlântida era um pouquinho mais evoluído que quem estava fora da Atlântida, ainda se tinha essa casta. Então, pô, eu fui um grande cara lá, estou vibrando no mal, estou aqui encarnando karmicamente, tudo para melhorar, mas, pô, então eu não vou nascer como um escravo fudido, poxa, eu vou nascer um pouquinho melhor. Então, e aí continuava se mantendo essa coisa dessa distinção. Se você está acompanhando comigo desde o início, lembra que em um determinado momento da rebelião de Lúcifer falou, beleza, então agora nós vamos começar a atender os nossos interesses, e a grande massa é massa de manobra. Então, vamos fazer o que é bom para nós, para nos atender. Ah, mas se a gente tiver que fazer uma guerra, vai morrer 1 milhão de espíritos encarnados. Foda-se, é o que é bom para nós. É o que eu quero, é o que me agrada. Não importa quanto se sacrificar nesse processo. Então, a gente vê que essa lógica ainda está acontecendo aqui. Entende? Então, alguns espíritos já nascem em castas maiores, né? E aí eles continuam perpetuando isso, né? Por isso, guerras, conquistas por questões materiais, tá? Aí eu marquei aqui, né? Que é uma herança atlântica que a gente tem até hoje, infelizmente, uma herança negativa, né? A gente tem heranças boas, mas essa é uma herança negativa que a gente tem até hoje, né? Então, João Violan vai nos explicar na obra que este fenômeno fez com que potencializasse, e a gente tem isso até hoje, essa desigualdade social enorme. Entende? Então é nesse momento aqui da história que a gente, lembra, imagina, teve todo um dilúvio, todas as coisas acontecendo, a pobreza foi aumentando um monte. E aí, em vez da gente se unir e fazer isso tudo para que todo mundo ficasse nesse nível, não. Já tinha uma desigualdade, fez a desigualdade aumentar ainda mais. Que é o que a gente fez até hoje. Então, por exemplo, não se tinha terra para se plantar. Então, se potencializa que esse cara, né, que já nasceu na casta, ele vai ter todas as terras. Que é o que depois a gente vai ver na história mesmo, humana, o feudalismo, por exemplo. Não, eu sou dono de todas as terras porque eu sou o rei. Eu sou dono. Mas o cara precisa de terra para plantar? Não, ele vai plantar se eu deixar. E se ele plantar, ele vai ter que me dar impostos para me manter. Aí a gente tem, né, só pesquisar um pouco de história, não tem um nem dois casos do rei tá lá no bem bom, na fartura total, e a população morrendo de fome, né? Então, da onde surgiu isso? Nesse ponto da história. Infelizmente, é onde começa a se ter essa situação. Então, pensa, o cara que já está se achando muito superior, ele vai desencarnar e vai continuar. Não, eu sou um baita do mago negro, eu tenho um baita conhecimento. Eu tenho mais conhecimento, encarno melhor, subjugo vocês. E a galera que viveu naquela escassez, naquilo tudo, vai ficando naquela lógica. Então o cara já nasce, não, eu tenho que dominar, eu tenho que conquistar, pô, então eu preciso de território, porque falta terra pra morar, falta terra produtiva pra eu plantar. E aí vai ficando nessas situações, né? De pensamento exploratório e desigual, né? Agora aqui, ó, 4.000 anos antes de Cristo, os nossos irmãos espaciais, mais os arcadianos, mais os hurritas, deram a início à civilização mesopotâmica, né? Então a gente viu lá atrás, né? Deixa eu olhar aqui nas minhas... aqui, ó. Entende? Então lá, há 20.000 anos surgiu lá na Mesopotâmia os Sumérios, né? Aí aqui você vê, aqui a gente tem a civilização, de novo, então dizimou tudo na Atlântida,
agora a gente já tenta ver a união dos povos aqui, lembrando que aqui a gente tem os irmãos que tá vindo aqui trabalhando para Jesus, para fazer esse pavimento, né, semeando essa colheita para a chegada de Jesus, né? Então a gente tem a civilização mesopotâmica, né? Aí aqui agora a gente tem uma entidade nova, que se você está acompanhando comigo desde o primeiro volume do livro, da trilogia, né? Da revelação cósmica, agora a gente tem a chegada de Jeová. Então o Jeová vai começar a interferir, a equipe dele vai começar a interferir. Então, a equipe de Jeová está prestes a assumir o controle planetário para preparar a vinda do Mestre, né? Então o que acontece? A equipe de Jeová chega, ela vai chegar para várias famílias aqui e vai dizer, gente, acabou, a gente está assumindo o controle porque a gente vai tomar a rédea do planeta para a chegada de Jesus. Claro que essa rédea do planeta é para permitir com que Jesus encarnasse, né? Não é exilar todo mundo porque não tinha mais lugar para ir, né? Não quer dizer, lugar tinha, mas é que o plano não era esse, né? Não é só ficar exilando por qualquer motivo. Tem que dar todas as chances possíveis para que se desperte o máximo de consciências possível, porque se só exilar de qualquer jeito, nunca vai se melhorar, nunca vai se reparar, né? Então é tentar o máximo possível resgatar, não teve mais como resgatar, pô, então agora vai para uma escola mais difícil. Entende? Mas nesse processo resgatou 5% da humanidade. Show, 5% já se curou. Né? Só vai 95%. Se sair degradando de qualquer jeito, aí não se resolve, né? E a ideia é justamente trazer de volta para Deus, trazer de volta, curar da doença esses irmãos que estão doentes, né? E aí, entende? Né? Aqui a gente chega agora na época de Abraão. Então, lá no Revelação Cósmica vai aprofundar um pouco mais nisso, mas que vê que Abraão estava trabalhando já para Jeová para fazer tudo isso. Então, Abraão vai trazer esse conceito de um único Deus. Não vou entrar aqui no mérito de Jeová, uma entidade doente, que começa a achar que é o próprio Deus. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Porque essa obra aqui está focando mais nessa questão mesmo realmente kármica do planeta Terra e da humanidade aqui, da questão da rebelião de Lúcifer, tá? Mas se você pesquisar no meu canal aqui, ou ler a obra original Revelação Cósmica, vai aprofundar mais sobre Jeová, e tem obras mais pra frente, que eu não fiz a leitura ainda, mas vendo palestras de Jeová, eu lendo tudo que ele vai explicar e aprofundar ainda mais em Jeová, tá? Então, só pesquisando, contando pra você, se você quiser pesquisar, você vai aprofundar mais. Esse daqui, o foco dessa obra não é isso, tá? Então, só tô pontuando aqui e vamos adiante, tá? Então, na época de Abraão, seres astralizados às vezes apareciam, entende? Então Lúcifer tinha apenas 13 espíritos no estado dele, entende? Aí aqui eu vou fazer uma pontuação que eu acho, antes de aprofundar um pouco mais isso. Quando a gente vê Abraão falou com Jesus, um anjo apareceu para Abraão, tudo. Olha como é que essa humanidade aqui estava, que depois isso foi proibido, né? Mas nessa época era permitido essa interface maior com os nossos irmãos espaciais e espirituais. Que você vê, Abraão falava com os espíritos e dava tudo certo. Mas a gente se materializa o espírito hoje, o desespero que não dá um monte de gente. Naquela época é uma naturalidade. Por quê? Porque ainda tinha maior esse intercâmbio espiritual com o físico aqui, né? Que depois isso se fechou mais, né? Hoje em dia, em 2025, por exemplo, a gente não tem materializações, né? Ou que quando tem é muito pontual, lá num local muito específico e tal. Não, e nessa época aqui não, normal. Então você vê, Lúcifer se materializou e aí ele estava aqui, ó, nas minhas anotações, ó, que Lúcifer tinha apenas 13 espíritos no seu estado astral. Então Lúcifer isso. O que acontece? Acho que é nessa parte aqui mesmo, que Lúcifer ele vai começar a se afastar da humanidade aqui e começar a ficar só na parte astral. Ele não vai mais ficar aqui na parte interagindo direto aqui na parte física. E aí para isso ele vai deixar 13 espíritos responsáveis por isso, né? Que vão coexistir aqui com os encarnados. Então tem 13 espíritos nesse que eu marquei aqui minha anotação no estado, mas como se fosse dessa alta cúpula aqui da rebelião luciferina, que vão poder ter esse intercâmbio mais fácil com a humanidade encarnada. Então já... Por quê? Porque Lúcifer já começa a se afastar e fica mais na parte astral,
né? Vai continuar trabalhando aqui para sua rebelião e tudo mais, mas veja, não vai mais estar tão ativo na parte física que ele diretamente, né? Por que isso? Porque assim vai poupar o desgaste energético deles. Porque conforme a humanidade está caindo, e aí vai se começar esse processo, eles começam a ter essa maior dificuldade, ter esse intercâmbio, né, energético, entende? Então, por conta disso daqui, ele vai gastar muita energia para ele mesmo, o próprio Lúcifer, se materializar e falar com alguém, por exemplo. Então ele começa a ficar mais agindo na parte astral, que é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, né? Os negativos agindo lá na parte astral, usando quem ele tem em sintonia, usando quem ele tem influência, mas usando outro espírito que está aqui na matéria para fazer o objetivo dele, por exemplo. Não mais ele efetivamente se materializando. Mas ficou 3 espíritos conseguindo mais fácil fazer esse meio de campo, né? E aí Jean Valjean vai nos explicar que vem deste ponto aquela relação de mitologias antigas que vão trazer sempre 12 espíritos, né? 12 entidades, 12 deuses e um líder, né? Que aqui começa a surgir esse padrão. E ele vai dar aqui o exemplo que vem isso na mitologia Veda, vem isso lá na mitologia grega, né? Vem isso também como Jesus, né? Jesus, o grande líder com 12 apóstolos, né? Entende? Então aqui, ó, esses deuses, aqui os derísticos deuses, porque na verdade são seres mais evoluídos do que a humanidade simples que estava aqui, foram convidados, eu já comentei isso, mas só para seguir aqui, né? A se retirar do panorama terrestre, né? Então é que nesse momento os Enki, Elio, espaciais que estavam aqui mais começam a se afastar aqui, vão continuar interferindo aqui no processo evolutivo e ajudando ou não a humanidade, mas agora numa parte mais astral, mais espiritual e não mais aqui encarnado fisicamente, né? Então dando um exemplo aqui, tá? Não sei se é bem isso, mas então você poderia ir lá num lugar que era a casa do Enki, ir lá conversar com o Enki, apertar na mão dele, ô Enki, bom dia. Agora nesse momento não. Então ele desencarna, por exemplo, ou só se desmaterializa e ele vai começar a ajudar mais na parte espiritual. Não mais aqui, tu não vai conseguir ir lá apertar a mão da casa dele, vou entregar uma carta para Enki. Não consegue mais, tá? Pedido lá de Jeová e dos trabalhadores dele, né? Então, após a destruição Atlante, Lúcifer não tinha mais tecnologia para enfrentar Jeová. Por isso ele foi obrigado a seguir com as obsessões espirituais para continuar dominando. Entende? Que foi aquela coisa que eu acabei de comentar, né? Então vai chegar nesse momento, Lúcifer não consegue mais, porque é um grande gasto energético, ele faz o quê? Ele se afasta e fica só na parte espiritual, porque ele já não consegue mais interferir diretamente aqui, ele mesmo, na parte física, né? E lá na Revelação Cósmica eles vão comentar que desses embates, dessas lutas luciferinas, chega um ponto onde Jeová se afasta para se recuperar energeticamente desses embates, né? Aí a gente vai vir para Moisés, entende? Que foi um instrumento de Jeová nessa missão, então a gente sabe, né? Que aí vem Moisés e vai trazer os 10 mandamentos, né? Moisés vai estruturar mais todas as questões da lei e tudo para ajudar essa humanidade a evoluir, né? Lembrando que isso sempre ele está trabalhando para Jeová, que tem todas as questões dele, né? Isso é uma entidade muito complicada, né? Dementada e tudo mais. E ele vai trazer as leis, tudo, mas sempre ainda tem aquela coisa extremamente fechada e difícil e complicada ainda, né? Porque era a humanidade que estava aqui, né? Não dava para trazer Deus de amor e vamos todos viver fraterno, que a humanidade não ia entender esse conhecimento. Ainda tinha que estar nessa coisa mais engessada e difícil ainda, né? E aí, os hebreus foram libertos do Egito, né? Toda a história de Moisés, não vou entrar aqui no mérito, mas Jean Valjean vai nos explicar que isso aconteceu por quê. Porque, tá aqui, ó. Mesmo depois de conquistar a Terra Prometida, os ataques luciferianos continuavam. Eu não marquei aqui no meu, eu falo aqui para vocês. O que aconteceu? Lúcifer percebeu que realmente havia o Jesus. Então começou, né? Deus age assim, sempre. Vem começando a avisar a gente. Vai vir um grande mestre, vai vir o cara que vai libertar vocês. No início, não vou acreditar nisso. Aí ele começou a ver as coisas acontecendo. Opa, então quando ele viu, ele falou assim, identifiquei, é lá no povo hebreu que vai vir Jesus. Entende? Ele acreditava que não ia ser o próprio Jesus mesmo. Ele falou nunca que Sofia vai entrar nesse corpo primitivo aqui.
Lá no Revelação Cósmica ele vai explicar isso em mais detalhes. Vamos seguir adiante. Só que ele tá vendo e ele pensou, opa, peraí, não, realmente. Não, eu acredito que não vai ser Jesus, mas vai vir realmente um espírito muito evoluído aqui para ajudar a humanidade. Vai ser entre os hebreus. Então ele começou a trabalhar ativamente com o povo egípcio para quê? Para dizimar os hebreus. Então o Jean Valjean vai nos explicar, a espiritualidade, né? Vai nos explicar que se não tivesse tido a interferência de Moisés para tirar o povo hebreu daquelas terras, o que aconteceria? Em um século não teria mais hebreus. E aí o plano de Jesus ia acontecer, mas teria que encarnar em outro povo, em outra civilização. E aí era o planejamento que fosse o povo hebreu, porque era um povo que estava mais preparado para receber a boa nova que viria de Jesus. A gente sabe que o plano original seria os egípcios, né? Mas os egípcios estavam, porque eles tinham um conhecimento evolutivo maior, então já sabiam da reencarnação, já sabiam de karma, mas eles não estavam abertos para receber o evangelho de Jesus naquele momento. Então foi o planejamento transferido para o povo hebreu. Entende? Aí por isso que aí vem, sim, a gente sabe da história. Ah, então vai vir aqui um Jesus, então mata todas as crianças. Vem nesse sentido. Mas o plano não era só proibir a chegada de Jesus aqui, ou dificultar ao máximo. Mas era acabar com todo o povo hebreu. Entende? Pra quê? Pra de novo, jogar a gente mais, não sei quantos séculos atrás, até todo o trabalho da luz, pra vir todo. Porque dizima o povo, o que acontece? Dizima todo aquele conhecimento. Então vai ter que vir uma outra população, que aí vai ter que fazer todo o trabalho da luz para eles acreditarem de novo que só existe um Deus, que não existe vários deuses. Vai fazer todo o trabalho de novo para vir as leis, para o cara dizer, não, mas eu posso fazer o que eu bem entender, eu sou mais forte, posso matar, posso roubar. Ah, não, peraí, opa, tem leis, então não posso matar, não posso roubar, não posso pegar a mulher do meu próximo. Aí você tem que fazer todo esse trabalho de novo. Então olha que maldade de como a gente vê que realmente tinha e ainda tem entidades que estão trabalhando ativamente para a nossa humanidade não progredir na velocidade que deveria, pelo menos. Ou às vezes até dificultar para a gente ir para trás, que a gente vai ver no futuro que a gente teve um momento que nós somos para trás e para frente. Não que aqui a gente está indo para frente ainda, né? Porque se a gente for lembrar o nível evolutivo de vários desses espíritos, se não tivessem doentes, né? Eles foram muito para trás. E é isso. Tem os ataques continuavam. Aí agora vamos para o capítulo 5. Que é a preparação do caminho, o nome do capítulo. Então, 693 a.C., foi formado um grupo de espíritos que viriam encarnar para ajudar o mestre. Ó, então, vê, aqui a gente já tem uma galera já trabalhando mais, porque está chegando o momento de Jesus encarnar. Então, já estão vindo para continuar esse trabalho, para avançar esse conhecimento, para ter mais preparo para a chegada de Jesus aqui, né? Entende? Então esses espíritos aqui vai ser o espírito de Pedro, o espírito de Alexandre Magno, entende? Aqui eu marquei que eles, eu marquei errado aqui nas minhas anotações. Porque tá, agora entendi. Então esses espíritos aqui eu tô dizendo aqui, porque na espiritualidade nos falam, né? Mas que seria o espírito, que no futuro seria Pedro, que no futuro seria Alexandre Magno, né? Eles pedem para Jesus, falam assim, Jesus, não encarna. Jesus, olha o nível da humanidade, eles não vão compreender, eles vão te trucidar, não faça isso, mestre. Tem. Mas Jesus fala, não, é o plano, é o melhor. Tem, nós vamos resgatar eles, não importa, vamos seguir com o plano. Tem. E aí o Lúcifer vai sentindo a energia começando a mudar. Pô, tá chegando muita luz aqui na Terra. Tem, que é aquela coisa que eu acabei de comentar. Ele tá percebendo que... Ele fala assim, não, Jesus. Deve ser uma entidade de Jeová. Muito evoluído, mas ele tá percebendo que uma coisa tá acontecendo. Entende? E aí ele vai intensificar o trabalho dele de fazer os valores luciferianos ganharem mais vazão ainda. Então, tipo, pô, eu tô percebendo que eu não vou conseguir travar a luz vai vir. Pô, então eu vou fazer meus valores ganhar ainda mais força. Então vou incentivar no coração da humanidade ainda mais a luta pelo poder, ainda mais a luta do mais forte vencer, de ganância, de soberba, de arrogância, de orgulho. Vou fomentar isso o máximo possível para atrapalhar. Entende? E aí, aqui tem um parêntese, que João Valjean vai nos explicar que se a gente tivesse escutado o que Jesus nos ensinou lá atrás, a gente no primeiro século teria tecnologia para os computadores, que chegou nos anos 2000. Entende? Nos 1990, 80, não sei. Entende? Mas vê, naquela época. Então olha como é que a gente foi teimoso e quanto tempo a gente ficou ainda no mundo primitivo, de
idade das trevas, tudo por quê? Porque não aceitamos a mensagem de Jesus. Ah, mas por que Jesus não trouxe aquela tecnologia? Se tivesse trazido aquela tecnologia naquela época, tinha acontecido o quê? Já tinha se dizimado a humanidade inteira daqui. A gente foi, quando avançou por tecnologia, conseguiu ter guerras mundiais. Então, se tivesse trazido naquela época, era a guerra mundial ômega. Então, sabe, criancinha não dá para ter acesso ao conhecimento para fazer besteira. Então, pensa, olha quantos milênios de sofrimento para todo mundo estar aqui encarnando, que era pra gente estar muito mais evoluído, mas não conseguia evoluir. Por quê? Porque estava preso nos valores errados, né? E aí, se tivesse atendido os ensinamentos de Jesus e acolhido e vivido aquilo mesmo, a gente teria evoluído muito mais rápido, né? Vamos voltar aqui para a história. Então, Lúcifer usou os persas para tentar destruir o povo e atrapalhar a vinda de Jesus. E ele não conseguiu, né? Entende? E acompanhou por volta de 331 anos antes de Cristo. Por isso Jeová e sua equipe não foi retirado dos planetas por Miguel, pois eles não podiam mais ficar na Terra pela exaustão energética. Entende? Então, quando a gente chega em 331 anos de Cristo, a equipe de Jeová estava lutando tanto contra os luciferianos para fazer com que a missão de Jesus pudesse acontecer, né? Porque lembrando, a gente ia a luta aqui no plano físico, mas ia a luta no plano astral. Pô, era muito mais intensa. Que aqui nesse momento, aqui o que vai acontecer? Miguel vem à Terra, ele já está trabalhando na parte astral, mas ele tem que vir e retirar Jeová e a equipe de Jeová daqui, porque eles estavam, de tantas batalhas, estavam exaustos energeticamente, tiveram que ser resgatados. Então você fala assim, entende? Olha o nível de complexidade, né? É uma coisa que a gente tá vendo aqui, em 2025 tá muito difícil estar aqui encarnado. Mas e na parte espiritual? Tá muito pior. Entende? Porque se tá difícil aqui, lá, potencializado. Então se aqui tá tendo lutas lá, tá ainda pior, né? E aí, com a saída de Jeová, não vimos mais encarnações diretas até o século XX, né? Então, desse momento, quando o Jeová mais se afasta aqui desse planejamento, né? Que depois a gente sabe que ele vai se afastar de vez, né? E tal, não tem mais corpo físico e tal, não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu preciso estudar mais esse tema também. A gente não vai manter mais isso, porque é o que eu comentei mais cedo no início desse vídeo. Então, se via os espíritos, tudo se materializava, era normal. Opa, agora não tem isso. Lá no século XX vai começar a ter avistamentos espaciais e tal. Aí a gente tem essa retirada. Então a gente vai ter lá o profeta, Elias entrou na nave, todo mundo viu o cavalo de fogo. Era uma nave espacial. Beleza, estacionou, foi lá, pegou o cara e tal. Depois isso se retirou e aí a gente ficou muito tempo sem ter esse intercâmbio com os espaciais ativamente mesmo, né? Capítulo 6. Vamos pro... Tá quase meia hora de vídeo. Vamos pro capítulo 6 que a gente finaliza a parte 4. Inclinações do passado. Entende? E aí, quem nós temos agora? Aqui nasce Jesus. Então, deu certo. Jesus encarnou. Todos os membros da família Val e El encarnaram juntos de Jesus. Por conta de tantos erros cometidos na Terra, eles estavam mais complicados do que antes. E aqui fica uma reflexão. Acho que mais para frente vai adentrar, mas eu quero trazer aqui para nós. Vamos para pensar. Se você vai encarnar, tu é um espírito extremamente evoluído. Já é um com Deus. Tu vem e encarna aqui na Terra. Nesse nível de humanidade. Quem que tu vai trazer para ti? Tu vai ter todo um amparo espiritual. Óbvio. Mas pensa assim, né? Eu imaginaria assim, vou trazer os meus amigos. Vou trazer aquela galera que, cara, eu sei que eu posso contar, eu sei que vai estar comigo. Jesus, olha o ensinamento que o grande mestre nos dá. Ele vai trazer membros da família El e Val que eram rivais dele. Então, eu vou trazer rival desse nível para estar próximo a mim? Sim. E vários outros que são contrários a mim, encarnados aqui. Não, peraí, então quem vai estar próximo a mim são meus rivais, e quem vai estar distante, quem vai estar todo o meu rival, toda essa galera. Gente, não parece loucura? Não parece ser contraprodutivo? Mas aí vem Jesus e nos ensina. Não, é loucura para esse olhar do homem. Mas vamos pensar com a cabeça de Jesus. Vamos pensar com a cabeça de um espírito que nos ama tanto, nosso grande mestre, que quer nos resgatar. Então, já que eu vou estar aqui encarnado, o que eu vou fazer?
Eu vou aproveitar o esquecimento de todo mundo, porque todo mundo entrou na matéria, passa pelo esquecimento. E aí eu vou botar os mais complicados, mais difíceis comigo para eu justamente conseguir resgatá-los. Mas isso vai fazer a missão ser mais difícil? Não importa. Mas eu tô aqui como médico para tratar o doente. Eu vou botar os mais doentes. Não é o que tá com a gripezinha, eu vou botar o cara doentaço mesmo. Então olha que ensinamento para nós. Tem. Né? E aí que Jesus mostra já, e aí vamos parar aqui só para refletir, que Jesus já mostra para nós por A mais B, que é aquele ensinamento de ame ao teu próximo, ele mostrando para nós num nível de complexidade que naquela época a gente nem sabia, porque não tinha esse conhecimento. Então tu vê ele mostrando efetivamente isso. Então quem estava aqui encarnado nem sabia, mas quem estava lá do plano espiritual vendo falou assim, cara, olha quem que tá encarnando aí. Pô, olha o espírito que tá como o apóstolo dele. Pô, que cara, baita rival dele, ele tá aceitando como apóstolo, tá encarnado no planejamento que esse cara se aproxime de Jesus. Para quê? Para também ficar mais próximo de Jesus e conseguir se curar e conseguir aprender. Não ficar uma coisa distante. Ah, alguém falou desse daqui. Ah, mas esse cara falava de amor. Ah, mas deve ser uma mentira, deve ser fake news. Não, tu estava do lado dele, vivendo com ele, dia após dia, para justamente ver se esse amor te quebranta. Olha que aprendizado para nós. Entende? E aí, a espiritualidade maior recebe a ordem expressa de Jesus para não interferir de maneira nenhuma na encarnação dele. Entende? Ah, vai ter um tal plano. Não interfere. Eu vou encarnar lá, deixa acontecer. Entende? Ah, mas vai ter um lugar que pode ser uma confusão. Deixa não interferir. Né? E aí Lúcifer sente a presença de Jesus. Ele fala, não, peraí, tem muita luz aqui na Terra agora, aconteceu alguma coisa. Entende? E ele vai perceber isso quando? Quando Jesus se batiza. Quando Jesus se batiza, efetivamente Lúcifer, eita, a luz está aqui, numa intensidade brutal. E não é um espírito qualquer, não é um espírito de alta evolução. É o Mestre Jesus, está realmente aqui. Tem encarnado nesse corpo. E aí lá na Revelação Cósmica, né, vai explicar que Lúcifer não acreditava, ele falava nunca que Jesus vai entrar num corpo desse, primitivo, numa humanidade dessa daqui, mas nunca. Tem, a gente sabe, Jesus ficou 1000 anos rebaixando a sua energia para conseguir entrar num corpo físico desse. Tem, imagina, tudo um espírito de nível de Jesus numa humanidade daquela mega primitiva. Se hoje já está primitivo, imagina naquela época. Entende? Com escravidão, com guerra, com violência. Você fala assim, gente, você imagina que sofrimento só tá encarnado aqui. Né? E aí nesse momento Lúcifer percebe que Jesus realmente é Jesus aqui, né? E aí que fica a reflexão que Jesus vai passar pela mesma coisa que nós aqui na carne, né? Não tem diferença quanto a isso, que fica bem importante a gente ter essa reflexão, né? Então Jesus vai as mesmas coisas que nós, né? E é importante a gente saber disso para quê? Para não entender que Jesus é o nosso irmão mais velho, muito mais evoluído que nós, que nos ama muito, mas ele é o quê? É um espírito, ele não é Deus. Deus é um só. Então, quando ele estava aqui encarnado, ele passou por nós, ele teve que ir no banheiro, teve que fazer xixi, teve que fazer cocô, sentiu fome, sentiu frio, tudo igual a nós. Entende? Não tinha uma coisa, não, mas Jesus não sentia calor. Sentia sim, botava no sol, estava no calor. Ah, mas Jesus não tinha que lutar contra as questões da carne. Claro que tinha, ele estava preso dentro do corpo físico, vai sentir hormônio, vai sentir atrações, vai sentir raiva, vai sentir ódio. Mas o que ele fazia com isso? Ele dava vazão? Entende? Ou ele lutava contra aquilo e nos mostrava como curar aquilo. Ah, me sentiu ódio. Pô, e aí? Tu vai dar vazão no ódio? Tu vai ou não? Tu vai contra isso? Né? E aí, outra coisa que fica reflexão para nós. Que Jesus teve que estudar muito. Por quê? Porque quando ele entrou aqui, ele era um espírito muito evoluído. Mas ele teve um esquecimento igual a nós. Então ele teve que estudar. Por isso que a gente tem os essênios, que veio trazer todo aquele conhecimento. E aí, no Sublime Pelegrino, que fica a recomendação aqui, excelente obra. Sublime Pelegrino, de Hercílio Mazo e Ramatiz, que vai focar especificamente na encarnação de Jesus. Lá vai dizer que os essênios vieram para justamente trazer todos os conhecimentos escritos aqui para quando Jesus viesse. E quando Jesus morreu, se não me engano, 100, 200 anos depois, os essênios acabaram. Então, resumindo, eles vieram aqui. Então, acho que, não vou lembrar agora de cabeça, são 300, 400 anos antes de Jesus, começou a vir os conhecimentos dos essênios, fizeram a sociedade essênica, né? E esses conhecimentos foram vindo, foram se aprofundando, bom, veio Jesus, aprendeu tudo aquilo ali, fechou. Acabou o objetivo deles, se extingue, né? E claro, porque também tem outro caso que a humanidade aqui da Terra não consegue. Agora está mudando um pouco, né? Mas até isso
a gente vai ver que a luz vai vindo, vai trazendo as coisas, mas a humanidade que não vai regando, né, para que essa planta cresça bonita, né? Muito pelo contrário, socam de erva daninha para matar, né? Então por isso os essênios também acabaram pós o principal objetivo deles, que era ajudar Jesus aqui encarnado com os conhecimentos, né? Então já fica para nós que, pô, se Jesus, que é Jesus, teve que estudar, e nós? Pô, mas óbvio que nós temos que estudar e estudar muito, entende? E a importância é estudar, entende? E aí nos Evangelhos no Lar, se você está acompanhando comigo, você vai ver como a espiritualidade nos fala tanto da importância do estudo, entende? E um livro que eu estou estudando neste momento agora, não foi pro canal ainda, mas vai, que é o Universalismo Crístico, vai dar esse foco brutal na importância do estudo. Por quê? Porque abre nossas consciências, porque nos permite evoluir cada vez mais e nos permite aprender as coisas para nos curar do espírito e nos fazer ter boas escolhas. Porque tudo que a gente plantar, nós vamos colher. É lei, é fato. Então, se a gente fizer escolhas más, a gente vai ficar colhendo coisa ruim, entende? Vida após vida, encarnação após encarnação, e a gente não vai escapar. Ah, ninguém escapa da roda de Sansara. Claro, a pessoa não estuda, não entende? E aí ela vai ficar escolher errado uma atrás da outra. Então, a importância de estudar para quê? Para fazer as boas escolhas. Então, olha, mais um aprendizado para nós que Jesus já está nos dando. Só de estar aqui encarnado, olha, mais um outro grande aprendizado para nós. Entende? E aí, Satã vai reconhecer o espírito de Judas como seu companheiro Yaolian. Tem? E aí ele passa a atuar junto dele. Então a gente já sabe, a gente já viu em partes passadas, né? De que o espírito de Satã vai ter muita afinidade com o Yaolian. De outras encarnações, tudo lá de capela, eles são muito unidos, né? E aí ele identifica, opa, Judas é esse daqui, eu tenho afinidade, então eu tenho afinidade, eu vou começar. E aí Satã vai começar lá em Judas Iscariote incentivar ideias ruins, ideias negativas, né? Para justamente atrapalhar a encarnação de Jesus, né? E aí incomodava Lúcifer, entende? E Satã, que Jesus via eles e olhava nos olhos deles. Então, tanto Lúcifer como Satã, eles estavam na parte espiritual, lembra? Eles não conseguiam mais interferir aqui fisicamente. Mas incomodava os dois que quando Jesus olhava para eles. Eles falavam assim, mas não pode. Esse cara está encarnado, como é que ele está me vendo? E não era olhar tipo assim, eu vi o espírito ali, o espírito olhou e falou, pô, você está me vendo? Não era só isso. Era olhar e ele percebia que Jesus olhava no fundo dos olhos dele, para realmente alcançar o coração deles. E isso gerava incômodo, tanto em Lúcifer como Satã. Fala assim, pô, mas esse cara tá olhando para mim, pra minha essência mesmo. Tanto que a gente vai ver aqui mais pra frente que Lúcifer começa a se afastar de Jesus. Então ele fala assim, não, peraí, vou ficar longe de Jesus porque, pô, não tá certo isso. Ele começa, que é o remorso, ele fala assim, cara, não tá certo isso, pô, não pode Jesus estar encarnado nesse corpo aqui. E ele começa a se afastar, porque ele, entende? O coração dele queria já mudar, mas ainda o orgulho ainda estava um pouco lá, então ele se afasta de Jesus. Fala assim, não vou mais ficar. Então aquela coisa, Jesus estava aqui na praça, Lúcifer ficava ali perto para intuir alguma coisa. Não, ele já não estava mais lá. Satã ainda ficava lá para intuir, para botar ideia na cabeça da galera, entende? Mas Lúcifer se afasta, né? E começa a olhar todo o projeto encarnatório de Jesus lá de longe, né? Que é mais um, já vê o coração dele se aquebrantando, mas ainda um pouquinho do orgulho. Não, então não vou ceder, vou ficar longe, não vou atrapalhar mais, que é aquela luta, né? A gente vê como é que é difícil, né? E o nível da doença, né? Que é aquela luta do que teu coração tá pedindo, chega, vamos mudar. Mas o teu ego e essas questões da doença, dizendo, não vou mudar não, sou orgulhoso, não vou dar braço torcer, né? Olha como é que é difícil, né? Entende? E aí a equipe de luz, vendo o sacrifício que Jesus ia passar, entende? Convocaram uma reunião. Porque eles queriam interferir, mas Jesus já tinha dito que não era. Mas não sei, eles falaram, não, Jesus, pelo amor de Deus, vai ser crucificado. Não pode isso. Tem. E aí o mestre se transfigurou. Então aquela transfiguração de Jesus, João Valão vai explicar, que foi nesse momento aqui. E aí aplicou o passe em todos os espíritos da luz que estavam na equipe dele lá, para eles dormirem. Para dizer assim, não, vou passar por isso. Tem. Vocês não interfiram. Não é porque imagina, tu sabendo tudo que a gente sabe hoje, naquela época, vendo que Jesus ia passar, tu fala assim, mas não pode nunca que ele passar por isso, gente. Mas Jesus aceitando essa missão para nos ajudar, né? E ele falou o seguinte,
Ó, marquei aqui. Se acabar com a rebelião, por interferência, não ia resolver, pois a doença só mudaria de lugar. Era a vontade dele, de Deus, que ocorresse o que tinha que acontecer para tratar a causa e não o efeito. Olha o aprendizado para nós. Então, se eles interferissem, então os espaciais iam aparecer, ia desencarnar todo mundo que estava encarnado, armando para a crucificação de Jesus. Ou pegasse aqueles espíritos e exilasse na hora. Não ia acontecer, por quê? Porque a gente já tá vendo aqui, né, acompanhando aqui. Ah, tava aqui tantos planetas rebelados, agora diminuiu, agora ficou 14 planetas, agora ficou 12 planetas, agora ficou 3 planetas, agora a doença tá indo, então não ia se resgatar, então tinha que passar aquilo para ver se aquilo ali era um remédio tão forte para conseguir curar eles. Porque senão eles iam continuar doentes. A gente viu que alguns se curaram, outros não. A gente vai ver que Lúcifer foi um dos que foi curado com isso. Mas muitos outros não. Satã, muito pelo contrário, ele ficou ainda mais doente, né? Entende? Aí, Lúcifer, percebendo a profunda angústia de Jesus, pelo que ele era passar aqui na reta final, ele vai se afastar, né? Como eu falei, ele já estava se afastou, ele se afastou ainda mais, né? E ele se afasta o máximo possível lá do Getsemane, né? Para justamente não atrapalhar Jesus em tudo que ele ia passar. Então ele identifica e fala assim, não, cara, não quero atrapalhar e não quero ver isso, nada. E aí e a galera luciferiana, eles não entendem. Eles falam, por que Lúcifer não tá aqui? Pô, não era um momento pra estar feliz? Não era pra ele estar aqui, justamente acelerando a galera ainda mais? Eles não entendem. Olha o nível evolutivo. Lúcifer já tava querendo despertar, dizendo assim, não, cara, eu tô cansado disso. E mais a galera, não, então vamos lá, vamos dizimar ele, porque agora nós vamos dizimar ele, que agora nós vamos ganhar. Não, pelo contrário, vocês vão perder. Graças a Deus, né, que a luz ganhou. Né? Então, olha a questão do nível evolutivo. Né? E aí, Satã envolveu Judas e os membros do Sinédrio e fez com que Judas falasse com eles pensando, tá? Aqui Jean Valjean vai dizer que no futuro vai ser desmistificado Judas, né? Judas é muito injustiçado por tudo que aconteceu. Mas nessa obra aqui ele vai dizer, ó, no futuro vai ser trazido com mais detalhes toda a questão da encarnação de Judas Iscariotes. Aqui o que vai acontecer? Ele disse que o que motivava Judas era uma afinidade com Satã, e Satã colocou no coração dele o seguinte, tu sabe, que ele falou assim, Jean Valjean nos dizia que Judas tinha certeza que Jesus era o mestre, que era evoluído, que ele veio aqui para libertar todo mundo. Mas aí Satã começou a colocar na ideia dele que... Mas ele fala assim, por que Jesus não usa o poder dele? Então o Satã falou assim, não, faz o seguinte, é que Jesus não quer usar o seu poder para dizimar todo mundo e ser o grande rei, o grande imperador aqui, tá? Porque ele não tá na dificuldade. Então bota ele para ser crucificado, que quando ele for crucificado, ele vai olhar, ele vai usar o poder dele, nunca. Tu acha que ele vai deixar ser crucificado? Mas nunca. Tu acha que ele vai deixar ser preso? Mas nunca. Quando ele perceber que realmente ele vai ser preso e vai ser crucificado, ele vai utilizar o poder dele. E aí ele começou a plantar essa ideia no coração de Jesus, e Judas comprou. Pô, verdade, ideia boa. Porque se eu entregar Jesus, o que acontece? Ele não vai ser, imagina. E aí pensa você que está assistindo o vídeo. Tu ia conseguir ter a coragem que Jesus teve? Eu imagino que eu ia sair correndo desesperado de medo, me esconder, fazer igual a Daniel, lá, se esconder na cova lá e ficar de medo. E Jesus não, Jesus enfrentou, muito pelo contrário, trabalhou para realmente acontecer este plano, né? Ele poderia, a gente sabe, Jesus tinha poder, por exemplo, para não sentir nada. Ele fala, não vou sentir nada. Mas não, ele sentiu cada dor para quê? Para puxar para si esse sofrimento e extinguir isso. Claro que a gente não aprendeu, né? Continuamos com um monte de dor e sofrimento porque nós somos teimosos e cabeçudo e não vimos aquilo lá e falamos, gente, chega disso. E... Entende? E aí aqui vou parar, porque já deu mais de meia hora, tá 40 e poucos minutos o vídeo, porque a gente finalizou a parte 4. Na parte 5, tá? Que é uma parte que vai falar sobre a meta espiritual, nós vamos no primeiro capítulo, entende? Ver o primeiro passo pós-desencarne, tá? E aí vamos ver que a questão do recolhimento de Jesus, de Lúcifer, vamos ver o que Satã assumindo o poder, aí nós vamos seguir adiante aí. Então vamos encerrar o vídeo aqui, tá bom, gente? Eu agradeço vocês por estarem acompanhando o vídeo, estarem estudando comigo. Temos a parte 5 e a parte 6 ainda, tá? Então eu imagino que, olhando aqui pelas minhas anotações, vamos ter no mínimo mais 2 vídeos ou até mais, tá? Essa obra foi uma obra bem extensa mesmo, tá bom?
E a gente vai continuar no próximo vídeo vendo o desencarne de Jesus para frente, tá bom? Fiquem todos com Deus, até a próxima.